Voltando para poder encerrar essa live, né, que já está maior do que eu mesmo tinha me proposto. Então, esse trecho que eu acabei de citar, que é evidente que meu ponto de vista não é teológico, não faço afirmações metafísicas, minha posição é exclusivamente empírica e examina essas afirmações pelo lado psicológico, é um trecho de uma carta que Jung escreve, né, para o Charles E. Scanlon, né, em 5 de novembro de 1959, né, no volume 3º das cartas dele. Então, assim, tem um outro trecho que eu vou citar agora, porque eu acho que é importante para a gente pensar a psicologia do Jung, e que ainda faz parte da resposta que Jung se propôs a dar ao Martin Buber, né? Ele comenta o seguinte: a realidade da alma é minha hipótese de trabalho. E minha atividade precípua consiste em coletar, descrever e interpretar o material que os fatos me oferecem. Não elaborei um sistema nem uma teoria geral. Observem que o próprio Jung, nessa resposta a Martin Buber, que data aí de fins da década de 50, provavelmente 1959, se minha memória não falhar, ele afirma taxativamente que não elaborou um sistema nem uma teoria geral. Então não dá para a gente dizer que Jung elaborou uma teoria dos arquétipos, né? Formulei apenas, e isso é extremamente importante para poder contextualizar o Jung como um pensador de problemas, formulei apenas conceitos auxiliares que me servem de instrumentos de trabalho, tal como se faz habitualmente nas ciências naturais. Buber se engana, né, redondamente ao afirmar que eu elaboro enunciados metafísicos partindo de uma concepção gnóstica fundamental. Não é lícito tomar um resultado da experiência como pressuposto filosófico, pois este resultado não foi obtido dedutivamente, e sim através de material fornecido pela experiência clínica. Então a gente não pode esquecer que Jung ele parte da experiência cotidiana com pacientes psiquiátricos. Ele inicia sua trajetória profissional e também acadêmica como médico psiquiatra no Hospital Burgosli, que em inícios do século XX era a principal referência em saúde mental na Europa e se torna mais para frente, né, literalmente quase um vice-diretor, embora depois ele venha a abandonar o posto para seguir carreira acadêmica e seguir com a sua clínica particular. Mas Jung parte de uma perspectiva clínica. Por isso que quando ele se separa do Freud, ele define sua psicologia como psicologia analítica, porque parte da noção de análise. Então é dessa experiência cotidiana com pacientes que ele vai acumulando evidências necessárias para desenvolver o seu pensamento, desenvolver a sua hermenêutica, desenvolver o seu método, de certa forma, que é o método, né, empírico descritivo ou fenomenológico descritivo, que é quando ele vai coletar as experiências cotidianas atrás daquilo que ele vai chamar de mitologemas, né, ou núcleos centrais, né, dos sonhos, das experiências que acabam sendo coagulados em conceitos intuitivos como persona, sombra, né, o trickster, o velho sábio. Essas figuras que a gente convencionou chamar de figuras arquetípicas, elas não são entidades metafísicas. A gente precisa entender muito que dentro da psicologia do Jung não cabe a noção de metafísica. Talvez isso possa ser discutido por pessoas que tenham mais competência, mas não só uma formação filosófica profunda, mas também tem que ter em contrapartida uma leitura muito profunda do Jung, porque senão você vai afirmar que Jung afirmou coisa que Jung nunca afirmou. E esse é um problema ainda hoje, né, de você ler os comentadores, né? É muito bacana você ler os autores que se propõem a pensar o Jung, mas é muito importante, até mais importante do que conhecer esses autores que comentam Jung, é compreender o próprio Jung. Porque senão você não sabe, você não tem parâmetros para saber, e aí, né, eu trago a baila, se o que Andrew Samuels, né, o que o próprio Clarke, o que Hillman, o que von Franz, o que Barbara Hanna, quem quer que seja no campo da psicologia junguiana,
você não vai ter parâmetros para saber se o que ele fala, se a crítica que ele fala, se o elogio que ele faz é justo, é coerente e é representado, embasado na obra do próprio Jung. Então, essa live, ela tem como finalidade instigar e também instigar a mim mesmo, né, a releitura, a volta aos textos, às fontes primárias, para que a gente possa estar sendo um intérprete coerente. Não é que você vai ficar coagulado, cristalizado nos textos junguianos de um modo anacrônico, mas a gente precisa entender que Jung escreve num determinado contexto e época. Se você não compreende isso e você pretende criticar o Jung com as referências do século XXI, você é uma besta. Me perdoem o termo, mas você é uma besta, porque você não entendeu ainda como funciona uma crítica, né, verdadeiramente filosófica, uma crítica de pensamento, uma crítica a um autor, principalmente do gabarito do próprio Jung. Eu não estou aqui de modo ufanista, né, colocando Jung num palco, numa plataforma para bater palma para ele. Mas não, isso significa honestidade intelectual. Você não pode criticar um teórico se você não o conhece. Não à toa, Jung, nos primeiros textos dele envolvido com a psicanálise, né, se me recordo bem, com relação me perdoem aqui, porque eu ainda não estou assim, bem afiadinho com alguns termos em alemão, né? Então é o Aschaffenburg, né? Se eu pronunciei errado, me perdoem, mas você vai encontrar literalmente essa palavra no volume 4, Freud e a Psicanálise, e Jung faz uma defesa da psicanálise, criticando a Aschaffenburg, porque ele se propõe a criticar a psicanálise sem nunca ter utilizado o método psicanalítico. Então, tentar compreender o Jung, tentar compreender a psicologia analítica através dos seus comentadores, sem compreender a obra do Jung, né, por mais que seja interessante, a gente precisa ler o que tem sido produzido, você acaba não tendo parâmetros para fazer uma crítica, para compreender o pensamento do autor. Você acaba se transformando somente num mero repetidor do pensamento alheio e repetindo uma coisa que você nem sabe se está correta ou não. Tá? Então a ideia de fazer uma live comentando sobre isso, e é a primeira de pelo menos 11 que eu me proponho a fazer ao longo do próximo ano também, e essa é a primeira que eu faço, então aí é o primeiro momento, né, de contato com essa tecnologia, de conversar com vocês, saber que tem gente me ouvindo ao vivo, né, que pode aí comentar, e eu vi que teve gente que comentou, e me perdoem não ter comentado, quem trouxe aí comentários, eu vi que a Alma Junguiana comentou, né, a Priscila comentou sobre alguma coisa em Fortaleza, me perdoem, né, mas eu me empolgo, quem me conhece sabe, eu falo pelos cotovelos, né, e um tema como esse, se eu botasse uma live que durasse 3 horas, eu conseguiria falar 3 horas sem parar. Então, galera de Fortaleza que vai estar comigo, tanto na aula da formação, né, de psicologia analítica, quanto o pessoal que se propuser a participar comigo no curso, né, nas reflexões que eu vou propor sobre a questão do suicídio. Então se preparem, porque assim, eu falo muito, tá? Eu falo muito. E me sinto à vontade com isso, não é um problema para mim. Mas então, um pouco disso que eu quis trazer é, primeiro, para falar um pouquinho sobre essas percepções plurais, para falar um pouquinho sobre em que se embasa essas percepções plurais, até que ponto elas podem ser verdadeiras ou não, né? Até que ponto elas são justas ou não, né? Um absurdo que se mantém até hoje ainda, como fizeram com Nietzsche, disseminar que Jung foi antissemita e que Jung foi simpatizante do nazismo. No próprio volume de cartas, Jung comenta isso, em vários momentos Jung comenta isso, inclusive num texto onde ele vai falar sobre o deus, né, germânico Wotan, né? Então, assim, lendo Jung, você percebe que ele não era partidário do nazismo e que, embora você questione uma ou outra atitude que ele possa ter tido, né, que possa parecer dúbia de alguma forma, mas Jung, ele deixa muito claro a crítica que ele faz e que ele não é simpatizante, assim como Nietzsche nunca foi e foi acusado de maneira indevida. Então, assim, falar dessas percepções e depois comentar brevemente, obviamente nesse espaço de uma live não dá para fazer, né, nada muito pungente, nada muito amplo, nada muito profundo. Mas assim, são elementos, são chaves de leitura que podem ajudar alguma pessoa que está começando agora
a entrar em contato com a obra do Jung, para ajudar alguém que está começando a refletir e tentando pensar a prática clínica, alguém que tem vontade de desenvolver um pensamento acadêmico, se tornar professor, né? Então tem chaves de leitura que a gente precisa ir se apropriando para poder fazer uma leitura o mais que eu poderia dizer assim, embora é um termo problemático, eu sei, mas uma leitura mais próxima ou mais correta, né, daquilo que se espera de alguém que toma contato com a obra de um pensador. Então, aquilo que o próprio Jung deixa muito claro, principalmente em Homens e Seus Símbolos ele fala isso, e nos escritos diversos também, que a ideia de que o psicoterapeuta, no momento que vai lidar com o paciente, por mais ampla que seja a sua bagagem acadêmica, teórica, filosófica, ele precisa se despir disso para encarar aquele sujeito que senta numa poltrona na sua frente como um fenômeno desconhecido. Porque no momento que ele utiliza algum a priori para tentar definir o sujeito, ele perde de vista o sujeito e acaba ficando apenas com aquele rótulo que está sedimentado na sua consciência. É a questão de você achar que a definição de depressão do DSM corresponde à pessoa que foi diagnosticada com depressão que aparece na sua frente. Uma coisa pode estar interligada com a outra, mas o rótulo de depressivo não representa a pessoa com depressão. Então Jung ele sempre deixou isso muito claro. Não à toa ele faz a crítica de que as teorias não são estruturas dogmáticas nem artigos de fé. Ou elas servem como instrumentos para auxiliar a nossa experiência cotidiana com os seres humanos, ou elas não servem para nada. Porque no momento que ela me aprisionar, ela cristalizar meu modo de ver o ser humano, a partir do momento que eu saio categorizando todo mundo, introvertido, extrovertido, função, sensação, eu não entendi a psicologia crítica do Jung, eu não entendi o que é o ser humano, e eu sou apenas um mero reprodutor inconsciente, inconsequente de uma teoria que eu não compreendo e acolhendo pessoas que eu não vou me propor a conhecer. Porque no momento que eu rotulo ele, eu perco de vista ele e eu nunca saberei quem ele é. Tá? Isso é bem uma perspectiva fenomenológica, como a gente pode encontrar no Husserl e na escola de pensamento que ele funda a partir daquele momento, porque é exatamente isso que se propõe Jung como clínico. Ele lida com a experiência cotidiana de seres humanos. Primeiro, muito fortemente, com pessoas internadas, né, num hospital psiquiátrico, e depois com as pessoas do cotidiano. Por isso a obra dele sai de uma perspectiva ideográfica, embora ele trabalhasse com uma perspectiva ampla, né, que a gente poderia chamar de nomotética, mas ele sai de uma perspectiva clínica para uma perspectiva de uma psicologia que a gente poderia incluir hoje naquilo que se chama de psicologia social. Porque ele sai de pensar a psicologia analítica somente dentro do setting para pensar o sujeito em sociedade. Por isso que eu me assusto, e eu já falei isso, tem até um outro vídeo meu do Dia do Psicólogo que comenta sobre isso, né? Eu me assusto com a ausência, né? Obviamente que as lendas envolvendo Jung, esses vários epítetos que eu citei no início da minha fala, reforçam essa lacuna, né? Da gente ter aí, não ter psicólogos sociais pensando a sociedade a partir do viés junguiano. Porque o que mais Jung fez, um texto belíssimo dele aí que precisa ser estudado de cabo a rabo, é Presente e Futuro, né? Esse é um texto que Jung traz ali, né, destrincha a sua psicologia complexa no aspecto social. Ele sai de uma perspectiva muito mais ideográfica e entra com os dois pés numa perspectiva nomotética. Ele sai de uma psicologia individual para uma psicologia geral. Então a gente não pode perder de vista isso. Quer dizer, tudo bem, a gente pode, vocês fazem o que vocês quiserem, mas a psicologia do Jung não é exatamente somente isso que se diz por aí. Né? O mais absurdo, pra gente, só para poder encerrar, o mais absurdo é você encontrar pessoas, né, que dão cursos de mandala. Você pode fazer o que você quiser com esse construto que acabou se transformando num construto teórico, acabou se transformando em algo que não tem nada a ver com psicologia junguiana. Então tem gente que está ensinando pessoas a pintar, né, as mandalas como se isso fosse uma técnica terapêutica junguiana. E não é. No volume lá,
do Psicologia e Alquimia. Eu já citei até esse trecho aqui no Instagram. Então, se alguém não viu, é só ir baixando algumas das postagens que eu já fiz e você vai encontrar. E Jung fala que a pessoa que acredita que ele estimula o paciente a pintar mandalas não entendeu patavinas da sua psicologia. Então, isso é um forte elemento que reforça a necessidade de comentar, de discutir essas percepções distorcidas, em sua maioria, do que seria o Jung, né? De quem seria o Jung e do que seria a sua psicologia. Então, esse é o convite que eu faço. Essa live tem essa finalidade de discutir um pouquinho isso, né? A priori, eu espero que quem ficou aqui, as pessoas que eu já acompanho também, o Marcos, o André, o Evaldo, o Heráclito, não sei se ele vai tomar contato com essa live, com esse vídeo, mas eu vou salvar e vou fazer o possível para colocar no YouTube, né? Então, assim, eu espero que a gente possa trocar ideias com todo mundo, que a gente possa refinar aquilo que a gente acha que sabe, né, do Jung. E essas pessoas que eu citei estão no front, estão na linha de frente, disseminando o pensamento junguiano, se propondo a levantar polêmicas, né, e não. Então, quem tiver interesse, esses caras estão aí também, né, particularmente, não privilegiando ninguém, mas eu gosto muito do Heráclito e ele tem uma profusão, o cara é um verdadeiro youtuber, né? Então, se você quiser conhecer quem é o Heráclito e o que ele está fazendo, você vai encontrar aí o canal dele com mais de 5.000 pessoas inscritas e os vídeos dele já gravados. É um cara que eu compartilho, né? Fora eu que estou me inserindo agora nesse contexto, trazendo aqui algumas das reflexões que eu vou fazendo sozinho, vou fazendo em grupo e agora disseminando para um público maior, que não só aquelas pessoas que já assistiram alguma aula minha ou participou de algum curso que eu já, né, ministrei. Então eu espero que tenha sido interessante um pouquinho dessas provocações, né? E a intenção é essa mesmo, eu sempre falo isso, né? Eu não gosto de estimular em ninguém que coagule, né, nenhum tipo de afirmação, nenhum tipo de conceito, dizendo assim, Anderson definiu isso. Não, eu trouxe minhas reflexões, eu deixo aí a responsabilidade para que cada um faça as suas reflexões e, na dúvida, procura o cara. Tá? Não dá pra gente discutir psicologia analítica sem um domínio profundo da obra dele. Não adianta, porque Jung não é um autor que você lê uma vez e decorou conceitos. Os conceitos dele não são especulativos, porque ele não faz um racionalismo, tá? Ele não se propõe a ser um pensador de sistema, ele é um pensador de problemas. E por isso você precisa entender que a obra dele é mutante, é mutável, tem um caráter ambíguo e paradoxal. E se você não entende isso, você vai cair aí no mesmo problema de interpretação como Wittgenstein, como Ricoeur, como o próprio Freud, aí, mas também por questões pessoais, como o Winnicott e como vários outros que acabaram primeiro tendo contato com uma visão negativa para depois ler alguma coisa e aí reforçar essa visão negativa e nunca mais tocar, né? E acabar disseminando um pensamento equivocado. Então eu acho que é bacana. Se você acha que para você entender Freud você precisa ler Freud, leia Freud. Se você acha que para você conhecer Jung, não fuja disso, porque só compreende Jung lendo Jung, tá? Os comentadores tentam facilitar para a gente essa inserção. A Yolande Jacobi, ela vai escrever um texto introdutório. A Von Franz vai escrever vários livros que tentam facilitar o acesso à psicologia do Jung. Mas do fim ao cabo, no final das contas, a gente só realmente pode compreender essa narrativa que se chama Jung, esse texto. A gente só pode realizar uma análise hermenêutica a partir do momento que a gente se debruça sobre o texto dele. Então é necessário ler tudo que já foi publicado, afinar a compreensão em uma outra língua, em especial inglês ou alemão, para tomar contato com essa obra no original de preferência, que é o alemão. Então, assim, fica o meu estímulo, fica a minha recomendação, fica o meu abraço. Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que quem participou, quem está chegando no final, né? Uma pena, mas eu vou tentar disponibilizar, eu vou ver aí como é que eu faço com o Instagram. Ele tem uma possibilidade de fazer o download dos vídeos, mas se eu não fizer eu tento por um aplicativo, né? Mas enfim, vou tentar disponibilizar ele no YouTube, mas vai estar aqui, pelo menos por 24 horas ele fica disponível,
né? Então eu espero que tenha sido bom para vocês essa provocação. Esse livro aqui que tem o PDF, eu recomendo, é uma leitura muito boa, né? Em Busca de Jung, Indagações Históricas e Filosóficas. O texto do Jung, Escritos Diversos, né? Principalmente a polêmica entre Jung e Martin Buber, né? O volume 3 das cartas do Jung, que tem principalmente a referência a essa polêmica com Martin Buber. Tem 3 cartas que Jung remete a um tal de Bernhard Lang, né, que são cartas do dia 8, do dia 14 e uma carta que não tem data, só tem junho de 1957, mas que é desse mesmo período, faz parte dentro do mesmo mês, onde Jung, com muito boa vontade, explica para esse interlocutor, né, por que Martin Buber cometeu um equívoco absurdo, cometeu uma heresia filosófica, colocando nesse termo, ao definir Jung como um metafísico, dado que Jung nunca deu, né, assim, pelo menos Jung, embora seu estilo ambíguo, ele sempre enfatizou que ele não parte de uma concepção metafísica da realidade. Ele não tenta fazer metafísica, tá? Ele lida com dados empíricos, com fenomenologia pura da psique. Pura não, né? Que talvez seja exagero. Mas com a fenomenologia da psique, com tudo aquilo que palpita do ser humano, que a partir dali ele faz a sua análise, né, comparativa, utilizando o seu método, né, comparativo, que vai aí ser nomeado mais para frente como o método de amplificação. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Esses 3 textos são, de certa forma, junto com o do Chandasani, que é Jung e a construção da psicologia moderna, são os 4 livros que eu utilizei com mais vagar, para poder trazer um pouquinho dessas reflexões, só para poder refrescar a memória. Quem quiser, procura esses 4 livros, eu recomendo. Para um primeiro contato, se você não achar o do Clarke, leia o do Chandasani. O trabalho do Chandasani é fabuloso. É fabuloso. Então, faça um esforço, tem PDF, mas eu recomendo, né? Eu acho que é bacana a gente investir na nossa leitura, né? Eu entendo que com possibilidades hoje a gente tem os e-books, tem os PDFs, mas assim, dado que a gente tem uma dificuldade do mercado livreiro de fazer traduções de obras, no momento em que você compra aquele texto, você está dando um estímulo também para que outros textos possam ser publicados. Não estou estimulando aqui um capitalismo selvagem, nem um consumismo, mas eu acho que isso faz parte do nosso investimento pessoal, da mesma forma que eu faço no meu cotidiano. Enfim, já extrapolei aquilo que eu mesmo tinha pensado como possibilidade, né? Galera de Fortaleza, só aí um reforço, vamos conversar um bocado, né? Serão 2 dias inteiros e 1 noite com o pessoal de Fortaleza, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, que vocês possam estar compartilhando comigo as outras lives que eu estarei fazendo. Se você gostou, me ajuda aí, curte a minha página, compartilha essa live com quem você achar que pode se interessar. Passa lá no meu canal, Anderson Santiago, se inscreve, dá um reforço positivo aí, não sou behaviorista, mas dá um reforço positivo, né? Porque a gente sabe que tem um algoritmo no YouTube, então se você não ultrapassa, né, aquela quantidade de inscritos, você não consegue nem fazer transmissão ao vivo, você acaba não tendo uma visibilidade no próprio YouTube. Então, se você puder me dar aquela forcinha, eu agradeço. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Bom aí, né? Boa quinta, boa sexta, que amanhã a clínica para mim continua trabalhando o dia inteiro, né? Hoje ainda me recuperando aqui de uma forte dor na lombar, mas enfim, estamos inteiro, estamos pensando em Jung, estamos dando o melhor. Isso aqui que eu faço é na intenção de me tornar um melhor profissional e um melhor ser humano também, e compartilhando aquilo que de certa forma eu vou acumulando com o longo do tempo. Obrigado às pessoas que servem de referência para mim também, como pessoas que pensam a psicologia analítica no Brasil, e a gente se vê numa próxima live. Um forte abraço e até mais.